carinho e com duas professoras queridíssimas, duas elas no processo, duas mulheres aí muito atuantes e excelentes docentes, além de advogadas, que é a querida Ana Beatriz Presgrave, que é lá do Rio Grande do Norte, professora da Federal, conselheira federal pelo estado do Rio Grande do Norte, e a nossa querida Emília é uma grande parceira, é professora aqui do processo também, e a gente vai discutir um pouquinho sobre a nova realidade das audiências virtuais. Já é uma realidade, já não dá mais para dizer que é um projeto, a gente já tem aí diversas regulações e a gente já tem algumas experiências concretas acontecendo. Então, Emília, bom dia. Bom dia, professora Isabela, um prazer estar aqui com você, saudando todos os alunos da ESA, colegas advogados, colegas professores. Muito obrigada pela oportunidade. Bia, a gente sabe aí que você, na atuação no Conselho Federal e na advocacia e na docência, processo civil é o teu foco de estudo, é o teu centro aí de análise jurídica. E, na verdade, a gente sabe que a gente tem um grande pano para manga teórico para discutir sobre essa questão das audiências virtuais. Então, fala um pouquinho para a gente como é que tem sido isso. Bom dia a todos, a todas. Obrigada pelo convite. Uma honra enorme estar aqui, principalmente com vocês duas, que são duas queridas, duas meninas super competentes. A gente se chamava de meninas, agora a gente mudou, né? Crescemos. Então, a questão das audiências virtuais é muito interessante porque a gente vai ter que lidar com a tecnologia no processo. Já começamos com o processo eletrônico, já foi um grande avanço, ainda tem alguns processos físicos, mas hoje é franca minoria, e as audiências, elas estão sendo realizadas de maneira virtual agora, meio que no solavanco, né? Olha, então, um estado de calamidade pública, não podemos nos encontrar e precisamos fazer com que o judiciário continue. E isso tem causado algumas preocupações, né? O CNJ regulamentou, de alguma forma, a realização desses atos, mas a gente tem visto que talvez esteja os advogados, o direito de defesa, o contraditório, isso esteja em risco pela falta de uma regulamentação mais adequada, ou até mesmo de um estudo mais adequado sobre como isso deveria funcionar. Mais para frente, eu fiz uma experiência com um professor também da UFRN, mas que é juiz federal. Ele falou, olha, vamos fazer uma experiência na minha vara, eu consegui duas partes aqui, um procurador federal e um advogado numa execução fiscal, e nós vamos fazer uma audiência completamente virtual, cada um no seu lugar, vamos ouvir testemunhas, mas eu queria que você funcionasse como observadora, para poder ver o que é que a gente pode melhorar e pode incluir bem. Isso é muito bacana, então a gente vai falar mais para frente as conclusões que eu tirei dessa experiência, mas isso demonstra responsabilidade com o ato processual. A gente não pode atropelar as coisas, né? A gente viu recentemente essa alteração da lei do juizado especial. Eu tenho sérias restrições a essa lei, a gente pode conversar sobre essa alteração. Mas eu acho que a gente não pode fugir, Bela, dos parâmetros constitucionais, né, das garantias constitucionais do processo. Então, atropelar atos por conta da pandemia, eu acho um risco muito grande. Eu, particularmente, fico muito preocupada, principalmente se a gente pensar que somos 1.200.000 advogados no Brasil e que nem todos têm as mesmas condições. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho minha sala no escritório e tenho uma certa tranquilidade para trabalhar no escritório. Mas você sabe que eu tenho 3 filhos, estão lá em casa com meu marido. Se meu marido tivesse que sair para trabalhar no escritório também, eu não teria essa possibilidade, porque as aulas estão suspensas. Então, a gente tem que pensar em diversas variáveis que afetam diretamente a advocacia, afetam os advogados e afetam, em muitos casos, principalmente as advogadas, né? Então, a gente tem que considerar tudo isso para poder falar em realização de ato processual
nesse momento da pandemia. É muito importante essa tua colocação, Bia, porque, como você já sabe, parte da audiência aqui da ESA já presenciou, eu tenho 2 meninos pequenos, um em ano de alfabetização. A escola, em 48 horas, conseguiu passar 7 páginas de 3 livros diferentes. O que vai fazer com essa criatura se eu estou com os prazos correndo, se eu estou dando aula virtual e se eu estou, ainda fazendo meu papel aqui de vice-diretora-geral da ESA e auxiliando nas lives. Aliás, o nosso diretor-geral, Mário, está presente nos prestigiando. É importante que a gente pense, e me preocupa muito essa questão, Bia, de que a gente tem que ter cuidado com o que a gente flexibiliza, porque apesar do processo ser instrumento, o processo não é fim, o processo é meio, mas o processo, para ele poder ser devido e ele assegurar o contraditório dialogado, a gente realmente precisa pensar se aquilo ensejará uma nulidade, se aquilo poderá ensejar ali um eventual atraso até no processo. Porque se eu tiver um reconhecimento mais para frente de uma eventual invalidade processual e for decretada a nulidade pelo magistrado, a gente vai ter um problema real, porque em vez de a gente ter ganho tempo, que é o que está se querendo otimizar, a gente vai ter perdido esse tempo. Tá? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas respostas que o Conselho Federal da OAB pediu. E como foi isso? Quais foram os pontos principais tratados? Olha, a Justiça do Trabalho começou a designar audiências para oitiva de testemunhas. E aí o Conselho Federal da OAB enviou um ofício questionando, né, essa realização dessas audiências, mesmo porque a gente não tem como garantir a qualidade da rede, por exemplo, das testemunhas. Até do advogado, você pode até falar, olha, as OABs vão ficar responsáveis por ter uma sala para o advogado poder frequentar para fazer isso. Mas como é que a gente vai fazer com as testemunhas? E aí a resposta do ofício dela me deixou um pouco assustada. Eu vou ler 2 trechos aqui, um deles que é bem pouco empático, a gente vai ver que falta um pouco de empatia, e o outro é o que me deixa mais assustada mesmo. Até quando eu estava lendo, eu fiz um desenho de um bonequinho todo assustado aqui, porque foi a minha reação na hora que eu li. Eu falei, meu Deus do céu, estão querendo realmente desconfigurar as garantias processuais, né? É uma leitura bastante equivocada. Então, eu vou ler assim, ó. Tem um trecho aqui que fala, está falando, né? Contudo, coibir a prática de atos processuais de antemão e de modo generalizado, em especial as audiências de qualquer sorte, como requerem vossas excelências, além de ilegal à luz do artigo 263, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, poderia impedir a salvaguarda de direitos urgentes e outros decorrentes da própria pandemia. E as dificuldades de acesso aos meios telemáticos por alguns não podem justificar o impedimento da prática de atos nos quais tais óbices não se façam presentes. Por isso, não se vislumbra possível vedar, de modo generalizado, a realização de audiências de instrução. E aí, num outro momento aqui, se fala, né, a previsão de disponibilização pelo Poder Judiciário de equipamento para transmissão e recepção de sons e imagens de sala, aqui alude, por exemplo, o artigo 453, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não pode ser interpretada de maneira restritiva, dada a vedação para a prática de atos presenciais. No entanto, tal previsão pode ser considerada como cumprida pela Portaria 61 do Conselho Nacional de Justiça, por meio da disponibilização de plataforma emergencial de videoconferência que permite a realização de audiências de forma efetiva e segura. Olha, a gente tem aí alguns problemas. Na verdade. Primeiro, a Justiça do Trabalho permite que a parte participe do processo sem advogado. Então, eu não estou falando nem aqui de pessoas super instruídas, porque não necessariamente a gente vai ter um reclamante numa reclamação trabalhista, que é uma pessoa com nível superior, formada, tem acesso ao Wi-Fi, às vezes não tem acesso nem à rede de dados no telefone. Até, mas dependia, por exemplo, do Wi-Fi do shopping, do Wi-Fi do lugar de trabalho, não tem Wi-Fi em casa. Como é que eu vou exigir dessa pessoa que participe de uma audiência de instrução?
Segundo problema, nem todos os advogados têm acesso a esses meios telemáticos. Então, não é porque o CNJ disponibilizou uma plataforma, tudo bem que é uma plataforma de uso fácil, é muito parecida com o Zoom, essa Cisco WebEx, mas ela demanda algum tipo de conhecimento informático que não foi exigido e nós não tivemos tempo de nos prepararmos para isso. O judiciário teve. O judiciário tem auxílio de TI. Se eu sou um magistrado, eu estou em casa, eu estou com um problema no meu notebook, um problema na minha rede, para eu sentenciar, eu ligo para a TI do tribunal. Eu tenho quem responda às minhas necessidades. Eu posso exigir isso da OAB? Quantos magistrados nós temos e quantos advogados nós temos? Quem trabalha na OAB, você bem sabe disso, Bela, você está aí, quanto é que você ganha por mês? Zero. Eu ganho zero. Eu posso exigir dos dirigentes de ordem a mesma diligência e a mesma emergência nesse auxílio aos advogados? E nós temos, hein? Nós temos atuado diligentemente e emergencialmente no auxílio a todos os advogados. Mas não tem como comparar um universo de 200 mil advogados pedindo auxílio para as OABs, para as seccionais, para as subseções, com o auxílio que a TI pode dar para os magistrados e para os servidores que estão em trabalho remoto. Então, eu vejo uma disparidade muito grande, primeiro, de locus, né, de ambiente de trabalho. O magistrado tem como fazer um home office, como fazer um trabalho absolutamente adequado de casa. Claro que vai ter suas restrições, é muito melhor estar lá no seu gabinete, precisar do auxílio do servidor, você chama 5 segundos para ele estar na sua sala. Caso você demanda ligar, mandar uma mensagem, é um ambiente diferente, mas ele é viável. Para os advogados, nem sempre isso é viável. Eu estou no meu escritório, eu tenho um técnico de TI que pode me dar suporte. Eu não estou falando por mim, estou falando por aqueles inúmeros, milhares de advogados que não têm condições de isso em casa. Como é que eu vou obrigá-lo a dar todo esse suporte? E ainda, eu tenho a questão das testemunhas. Como é que essas testemunhas vão ser ouvidas? Eu vou impor ao advogado o ônus de levá-la para o escritório, toda a sua equipe, colocar em risco a testemunha? O magistrado está lá tranquilo na sala dele para fazer audiência. Ele está na sala da casa dele. Né? Não só testemunha, porque muitos advogados vão acabar optando por levar o cliente para o escritório. Porque se você tiver uma infraestrutura razoável no seu escritório, você não vai correr o risco de depender da internet do seu cliente para a audiência. Isso é altamente temerário, porque aí você vai estar expondo toda uma população ao risco de contágio. Exatamente. E aí, assim, são tantas questões, um pouco assustada com isso, principalmente a hora que se tenta dar um fundamento legal. Mas, gente, o que é o processo? O processo é uma garantia que eu tenho de que o poder jurisdicional vai ser exercido de maneira adequada. As minhas garantias de contraditório e ampla defesa estão no texto constitucional e elas são contra-jurisdicionais. Elas não servem ao poder judiciário, elas servem ao jurisdicionado. Então, fazer uma leitura do CPC que inventa essa relação de proteção das regras processuais é uma leitura que me preocupa demais, é uma leitura equivocada e que o maior prejudicado, eu não tenho dúvida, será o jurisdicionado, que não vai ter um exercício da função jurisdicional. E uma audiência de instrução dessa, principalmente nós no trabalho, né, a gente sabe que a maioria das provas ela é testemunhal. A gente tem, às vezes, dificuldade de acesso ao documento e a gente precisa da oitiva das testemunhas. E aí eu não vou ter uma produção de prova adequada. Se eu não tenho uma produção de prova adequada, consequentemente, eu não tenho uma decisão adequada, porque a decisão ela se pauta nas provas. Então, eu estou achando tudo muito temerário, principalmente quando as partes não anulam a realização dessa audiência. Eu sou super defensora da inovação. Eu acho que a inovação tecnológica, principalmente, ela chegou para facilitar. Estamos nós aqui como prova disso. Olha que bacana, mas por exemplo, eu estou falando com você, mas eu estou ouvindo um ruído aqui, eu não sei de onde vem, mas ele me incomoda. Aqui, tranquilo, numa audiência, esse ruído pode incomodar a testemunha que está falando, ela começa a ficar nervosa de um jeito que ela descontrola e não consegue
dar o testemunho de maneira adequada. Isso não aconteceria numa audiência presencial. Então, penso que a gente tem que ver, a gente não pode dar um passo maior do que a perna. Né? Se a gente quiser avançar demais no processo, a gente pode ter um retrocesso grande em termos de garantias processuais. E isso a gente não pode admitir. Né? O advogado é o grande defensor das garantias constitucionais e garantias legais do processo. Então, a gente não pode permitir esse retrocesso por conta de um suposto avanço. Que mais? A gente está aqui, Bia, com algumas intervenções exatamente ponderando essas preocupações, que é um momento de dificuldade. Um deles é Túlio. Túlio, meu querido, um beijo, meu aluno. Ele está perguntando aqui, como também tentar equalizar o fato de que, se nada for feito, depois da pandemia a gente vai ter um boom de processos, porque a gente vai ter aí uma demanda represada muito grande. E aí, Bartilotti, nosso querido colega de professor de processo e conselheiro estadual aqui da OAB, ele faz uma ponderação importante. Ele diz, como é que a gente o magistrado vai fiscalizar se a testemunha está lendo, que tipo de orientação ela está tendo, porque tudo isso presencialmente, isso é controlado. Como é que isso vai acontecer, né? Então, aí a gente volta ao problema do risco de invalidades processuais por desrespeito às normas processuais. Bela, esse aqui é o tanto de observações que eu fiz sobre a audiência teste que a gente fez. E esse ponto das testemunhas, vou até falar mais tarde, a hora que for conversar sobre essa experiência, mas ele é um dos mais críticos, né? A gente vai, aguenta firme aí um minutinho que a gente já vai falar sobre isso, que é um dos pontos mais críticos, e eu levantei aqui várias possibilidades a respeito desse ponto. Né? Se ela está lendo, é até fácil de perceber quando uma pessoa está lendo, mas eu consigo enxergar outras inúmeras possibilidades a respeito dessa testemunha que a gente tem que ficar muito atento. Então, esse é um ponto extremamente crítico para essa audiência. Mas o que o Túlio tinha perguntado? O Túlio perguntou se não for feito, se nós não adaptarmos alguma maneira de ter audiência, como fazer com o represamento de processos. Exatamente. O que eu penso, Bela, é que a gente tem que partir da colaboração. Né? A gente tem o princípio da cooperação. Se a gente fala de cooperação, a gente tem que ouvir todos os envolvidos. Então, eu não posso fazer uma audiência se os outros envolvidos não têm condições de participar dessa audiência. Isso é anticolaborativo, isso é anticooperativo. Então, o que eu penso? Qual que era a solução que eu achava que era ideal? Gente, vamos ver quem tem condições de realizar audiências e a gente vai fazendo match de todo mundo que tem condições de realizar audiência e vai realizando de quem tem condição. Isso é um negócio jurídico processual, ele deve ser realizado pelas partes, mas eu acho que nada impede que ele seja provocado pelo juiz. Gente, vocês têm condições de fazer audiência nesse processo? Se manifestem. Tendo duplo ok, vamos realizar audiência, vamos acelerar os atos. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado também com a má-fé, né? Daquele que vai dizer que não tem condições de realizar, mas que, na verdade, tem condições de realizar. Então, a gente tem que avaliar isso a partir de um plano de diversos processos, né? Uma das ideias que eu tinha sugerido, né, para a gente pensar é que o advogado ele colocasse a possibilidade dele participar de atos processuais telepresenciais. Então, quem tem essa estrutura, quem tem como fazer o processo andar, tem interesse em fazer o processo andar, massa, dá o ok ali para o tribunal e fala, olha, os meus processos podem caminhar, eu tenho estrutura, eu tenho como receber meus clientes numa sala com todas as regras de proteção sanitária, eu tenho como fazer esse processo andar. E aí isso valeria para todos os processos dele, porque aí a gente evitaria o problema de quando ele é autor, ele querer que o processo anda, e quando ele é réu, ele não querer que o processo ande. Né? Então, essa seria uma possibilidade, né, da gente viabilizar esse andamento do processo. O que eu acho temerário, Bela, é a gente obrigar, a gente colocar como norma cogente, como imperativo, a participação de todos numa audiência, principalmente em audiências de instrução, num momento como esse. A audiência de conciliação, ela é importante, ela é bacana, ela pode resolver o problema, mas ela não traz um prejuízo processual tão grande quanto a audiência de instrução. Então, você falar que teve um problema na rede durante uma audiência de conciliação, de tentativa de conciliação,
não tem muito problema, porque você pode marcar outro dia, você pode tentar fazer conciliação extrajudicial, você pode entrar em contato com o advogado da outra parte, você pode marcar até fora de juízo essa tentativa de conciliação. Você tem inúmeras formas de resolver o problema. Agora, numa audiência de instrução, é um negócio muito complicado, porque você já vai ouvir algumas testemunhas, esses depoimentos já vão para os autos, então a gente já vai ter algumas nuances que impedem a realização desse ato posteriormente. E aí a gente vai cair naquele problema que você levantou, Bela. A gente vai ter nulidade e a gente vai ter um processo que, ao invés de andar mais rápido, vai andar mais devagar. Emília, querida, tudo bom? Emília, ela tem aqui um ponto específico que ela quer provocar a Bia, para que Bia nos responda aqui. A gente está tendo uma audiência muito participativa, minha gente. Muita gente aqui opinando, a gente tem visto isso aqui, viu? Muita sugestão nesse sentido. Intime a parte, pergunte a parte dos advogados se eles têm condição de participar da audiência por via remota. Assim já seria uma forma de resguardar até nulidade e de evitar, até garantir, na verdade, preclusão lógica, que depois o advogado dissesse que houve alguma nulidade porque a parte não tinha condições tecnológicas de estar ali naquele momento, ele veja com o seu cliente se pode ou não. Isso foi uma solução interessante aqui. Emília, deixa a bola com você agora. Obrigada, Isabela. E já com a intimidade, você está falando Bia e Bela, né? Estão me ouvindo? Deixa eu... Então, dizer da alegria que Bia tem história aqui em Pernambuco também, que ela fez o doutorado dela aqui na Universidade Federal, com o professor Dantas, que foi meu orientador também já. Então, Bia, dizer também que eu fico bem satisfeita com seu papel no Conselho Federal. Aqui, a OAB de Pernambuco está muito atuante em todas as frentes nesse momento crítico que a gente vem passando da pandemia. E, inclusive, houve o retorno dos prazos agora, no dia 4, e o nosso presidente, Bruno Batista, já enviou ofício aos tribunais, ao TRF5, TRT6 e ao TJ, solicitando alguma uniformização de interpretação. Por quê? Para que eles editem normativas específicas, dada a subjetividade do... Deixa eu pegar minha fila, que está novo ainda, do artigo 3º, parágrafo 2º e 3º da regulamentação 314 do CNJ. Especificamente no sentido de que haja a possibilidade de adiamento, sim, dos prazos processuais que emanem algum tipo de produção que tem que ser feita e não está sendo feita agora por causa da questão do isolamento social, e também especificamente no ponto dessas audiências telepresenciais. Por quê? Imaginando a questão de impossibilidade técnica, não é? Então, o pedido da OAB de Pernambuco é exatamente nesse sentido de o advogado que não está com aquele aparato tecnológico e quer guardar o seu isolamento social por estar em risco, seja a causa que for, ter já uma previsão através da regulamentação dos tribunais sobre essa possibilidade e, além disso, só ser realizada a audiência se houver a dupla aceitação das partes, como você falou, Bia. Então, foram enviados esses ofícios e estamos no aguardo do feedback dos tribunais para dar mais segurança à advocacia. Porque, Bia, se a gente trouxer a questão dos princípios processuais, se você falta a audiência, se fosse uma conciliação ainda, você já poderia ter aquela multa da justiça, né? E como ficaria a falta a uma audiência telepresencial, né? Então, essa questão da dupla aceitação vem muito no sentido também do advogado ter aquele tempo de testar se ele tem a questão estrutural, que a gente tem que sempre ter em mente que o processo que a gente está tendo é um processo em tempo de pandemia, sem um planejamento prévio. Se a gente já tivesse as práticas desse tipo de audiência antes e agora fosse uma continuidade, tudo bem, mas é uma realidade nova para um advogado que nem sempre tem o seu aparato, tem advogados que os prédios estão fechados, comerciais de escritório, né? Ele vai ter facilidade de comprar equipamentos e serviços técnicos para exercer isso nesse momento de exceção de agora. Então, com base nisso, e muito feliz pela representatividade que a nossa seccional tem tido
nesse sentido, eu queria já falar sobre isso e pedir que eu vi que você publicou recentemente no Conjur um artigo específico sobre esse tema dessas audiências, e achei interessantíssimo. Eu acho que é um estudo de caso muito rico, que você teve a sorte, né, de ter participado, mérito, claro, mas a ótima ideia de ter feito isso lá no Instituto Federal, em Natal, onde vocês fizeram um caso paradigmático, né? Pegaram um protótipo que teve uma série de preparações, vocês testaram antes, mas foi um ato processual real. E lá eu vou botar na minha biografia o link desse artigo, porque eu acho interessante todos verem desse artigo, Bia. E lá eu vi que você viu as limitações em relação a essa questão da testemunha, né? O magistrado deixava na sala de espera do Zoom a testemunha. A questão da publicidade. Como fica uma questão que não corre em segredo de justiça? Ela vai ser transmitida em algum tipo de site. Quem quiser entrar na sala virtual da audiência vai poder entrar. Então, isso estaria limitando o princípio da publicidade, né? A questão da ampla defesa. Quem não tiver com uma conexão tão boa e, de repente, não se escutar muito bem o que está falando, vai ter disparidade de armas em relação a quem tem um sistema muito avançado já. Aí seria uma segregação desse acesso à justiça. Eu gostei muito, Bia, do termo que você usa, acesso à justiça virtual. Então, existe algum tipo de segregação do acesso à justiça nessa modalidade de justiça digital? E, por último, eu achei interessante também as observações que você fez, achei no tom mais pessoal até, que o magistrado ficou louco, porque ele esqueceu de gravar a primeira parte da audiência. Aí tem que voltar a fazer resumido aquele ato, né? Eu achei o ápice do princípio da cooperação, né? Você pediu aos advogados e às partes que repetissem o que já tinha acontecido, né? Como fica, então, Pontes de Miranda, que dizia que a ata é o retrato que acontece na sala de audiência. Vai se constar que o magistrado esqueceu de gravar no começo, né? E que a filha do magistrado identificou melhor do que a esposa do magistrado, que é promotora de justiça, o uso dos símbolozinhos, né? Do emoji durante a audiência. Então, Bia, eu queria que você enriquecesse, já agradecendo sua disponibilidade, enriquecesse com essa experiência prática que você teve desse estudo de caso. Como fica a questão da vestimenta? A Dani Janguier está aqui, eu já vi. Ela fala muito dessa questão da área também. Como ficam as condições, como a gente replica as condições presenciais num tipo de audiência desse? Obrigada. Oi, Emília. Você fez basicamente as perguntas que constam aqui do roteirinho. Eu achei super bacana a experiência, primeiro porque eu, como estava de observadora, eu fiquei observando mesmo. Enquanto eu observava, eu ia anotando. Tudo que eu via que era diferente, estranho, eu ia anotando. Então, alguns pontos. Depois, se eu esquecer de algum, você me diz aí, mas alguns pontos interessantes. Por exemplo, esse que o magistrado esqueceu de colocar para gravar. A minha sugestão para ele, sobre esse ponto, foi: o magistrado não pode ser responsável pela gravação da audiência. O magistrado não pode ser responsável por convidar as pessoas e por controlar o ambiente virtual. Por quê? Porque ele já está preocupado com a audiência, com o ato. Então, ele não pode ter elementos que o dispersem desse ato. Então, a sugestão que eu tinha dado era que alguém ficasse responsável por isso. E aí, o magistrado, na hora, falou: olha, então a gente tem como colocar aqui, quando você usa a plataforma, a gente usou a plataforma Zoom para fazer essa audiência. Quando você usa a plataforma Zoom, você tem o responsável, né, como é que ele chama? O hostess lá, a pessoa que convida, e você tem como ter uma pessoa que auxilie você nessa função de como é que chama? De anfitrião, um co-anfitrião. Então, um servidor da justiça seria o responsável pela gravação, né, e por controlar a entrada e saída das pessoas da sala, né, e tem como você controlar também a abertura de microfones, o que eu acho super bacana, porque numa audiência presencial, esse é um dos pontos super positivos, esse controle dos microfones. Numa audiência presencial, você não dá a palavra à parte e ela fica falando, e aí ela tumultua a audiência. Esse tumulto não tem como acontecer numa audiência virtual, porque
porque o magistrado vai lá e clica no microfoninho e apaga a voz do advogado e ele vai ficar lá esperneando e ainda vai perder a oitiva do que está acontecendo na audiência. Outra coisa interessantíssima e que resolve um problema são os protestos e os pela ordem. Porque a gente pode usar o chat do lado da plataforma para deixar isso já registrado. Então, você não precisa ficar lá brigando para constar em ata. Eu tive que brigar, tive que ir lá pedir para refazer a ata, tive que chamar a polícia porque não estavam querendo colocar na ata. Você não precisa de nada disso, porque você mesmo já faz isso. A hora que você coloca no chat, você coloca, olha, pela ordem, gostaria de um esclarecimento, protesto sobre isso. Aquilo tudo já fica automaticamente salvo na audiência. Então, ele necessariamente vai ter que constar na ata. E se não constar na ata, você tem um documento ali, porque a audiência está sendo gravada, você tem uma prova documental, que não é de papel, ela não é escrita, mas é uma prova documental, de que aquilo aconteceu. Então, esses pontos são extremamente bacanas. A audiência pode ser mais educada. A gente usou a questão dos emoticons, né, dos pictogramas. A pessoa levanta a mãozinha, pronto, ela está pedindo para falar, pela ordem, né? Ao invés de ficar gritando no meio da audiência, usa a figurinha. Isso é muito bacana. Quando está todo mundo de acordo, bota o ok, né? Todo mundo de acordo com a ata que foi lida, ok. A ata de audiência, Emília, que foi bem bacana, e aí o magistrado me disse que ele já tem usado essa ata para outras audiências, inclusive para as audiências presenciais, ela é por tópicos, então ela é mais clara, mais fácil de entender. O jurisdicionado tem um acesso mais fácil ao que está sendo decidido. Isso tudo sem precisar romper com as tradições. Outro ponto que você levantou, bacana, sobre a indumentária. Como essa audiência ela foi feita de maneira consensual, todos concordaram em fazer essa audiência, e teve oitiva de testemunha, e foi ato válido, hein? Esse ato não vai ser repetido, tá? Ela foi protótipo em termos de ferramenta, mas ela foi um ato processual válido e passou, a gente ouviu testemunha. A testemunha, a hora que entrou, a testemunha estava na sala com uma camiseta. Falei, gente, daqui a pouco esse cara vai para a praia. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer para controlar o ambiente da testemunha? Porque ele concordou em estar lá, estava tudo ótimo, mas ele estava assim, sentado numa poltrona lá, largado assim, e falando no celular como se ele estivesse realmente falando com alguém numa chamada de telefone, falando com a sogra, sei lá, com qualquer pessoa, e falando, que isso? Falei, gente, a gente vai ter que controlar isso de alguma maneira, né? A gente vai ter que dizer, vai ter que ser estabelecido que vai ter um ambiente adequado. Uma outra questão que a gente vai ter que regulamentar é a questão dos ruídos. Eu falei aqui um pouquinho antes que eu estava ouvindo algum ruído e aquilo poderia me desconcentrar. Aqui não tem problema, a gente está tão acostumada a dar aula que falar até para a tela, quando a gente tem audiência, fica fácil e a gente não se incomoda com isso. Mas a testemunha, ela pode se desconcertar com esses ruídos. E a gente tem que ter uma garantia mínima de estabilidade de rede para que esses ruídos não aconteçam. As testemunhas, as partes, os advogados precisam ser bem orientados, precisam ser treinados. Então, a gente tem que ter algumas precauções, e isso tudo tem que ser alertado. Então, a gente teria que ter tipo um manualzinho, a gente teria que treinar a realização desses atos para que eles pudessem ser praticados de maneira adequada. Um outro ponto que me chamou muito a atenção na audiência é a questão da iluminação da sala. Quando entrou o advogado, que teve um procurador e um advogado, a hora que o advogado entrou, a sala dele estava meio escura, então não dava para ver a cara dele direito. E aí fica difícil você identificar as pessoas. E aí foi um defeito que eu identifiquei nessa audiência, porque como ela foi feita toda virtualmente, circulou uma etapa, que aí foi reconsiderada, todo mundo já fez um negócio jurídico processual ali de que estava esse ato foi convalidado, mas as pessoas não foram identificadas, né? E isso precisaria ser regulamentado de uma maneira adequada. Hoje nós temos documentos virtuais já. Então, a minha OAB, por exemplo, eu tenho lá no meu telefone. Então, eu poderia fazer a identificação com ela. O procurador deu uma outra ideia, né? Que a pessoa tirar uma foto com o documento. A gente tem várias formas de proceder a essa identificação digital.
Mas a iluminação da sala é importante para eu identificar que a pessoa daquele documento é aquela pessoa que está ali, porque eu preciso ver o rosto dela, eu preciso identificar com o documento para que o ato processual seja válido. Essa audiência foi bacana, mas ela foi protótipo. A gente sabia que aquelas pessoas eram aquelas pessoas, né? O advogado era uma pessoa conhecida, o procurador era uma pessoa conhecida, né? A gente está em Natal, que é um ovo, eu imagino que Recife já deva ser um pouco diferente, que nem todo mundo se conheça. Mas aqui, as pessoas circulam, as pessoas estudaram mais ou menos nas mesmas universidades, e as pessoas meio que se conhecem. Mas isso, se a gente falar que vai ter audiência virtual, imagina em São Paulo. São Paulo que é uma loucura, nem os desembargadores do TJ se conhecem todos entre si, que não tem nem como juntar todo mundo numa sala. Então, a gente tem que pensar nesses detalhes. E aí, essa questão da iluminação da sala foi algo que me chamou a atenção também. Então, a gente vai ter que ter padrões mínimos para poder realizar essas audiências, tanto para controle de ruído, quanto para controle de iluminação. Outra coisa, a presença das pessoas, né? A publicidade do ato que você levantou também, Emília. Como é que a gente faz para esse ato ser público? Eu imagino que a gente possa controlar a publicidade desse ato com a entrada e saída na sala de audiência, através da plataforma Zoom. Não acho conveniente transmissão pelo YouTube. Foi um dos pontos que eu levantei ali. Será que as partes podem, por exemplo, que a gente fez essa primeira audiência de manhã e à tarde o magistrado fez outra, e aí ele já foi fazendo as considerações, né, das coisas que não poderiam acontecer. Eu fiquei imaginando, meninas, eu sei que eu sou um pouco criativa nessas horas, mas eu fiquei imaginando um empresário, por exemplo, numa ação trabalhista, pegar a audiência com um empregado que ele sabe que vai perder a ação, filmar a audiência e transmitir no telão para todos os empregados, para expor a pessoa e falar, olha, vocês estão vendo o que vai acontecer se vocês entrarem com a ação da empresa? Nós vamos transmitir essa ação. Nós vamos transmitir aqui para todos os empregados. Ou então colocar online, fazer uma live da empresa com as ações, com as audiências trabalhistas. Vocês imaginem o quanto isso pode ser atentatório à dignidade das pessoas? Então, eu acho que isso tem que ser uma vedação. Né, a espetacularização da audiência. Não é porque ela é virtual que ela tem que ser exposta. Né? A gente vê hoje alguns danos que decorrem da simples transmissão das audiências que acontecem no STF, pela TV Justiça, né? Que em certos momentos vira uma espetacularização. Vocês imaginem isso numa audiência de instrução no primeiro grau. Isso é uma loucura. Então, eu acho que isso a gente tem que evitar. A gente tem que existir vedação para transmissão online pelas partes. Muito embora o código permita a gravação, eu posso gravar, mas isso eu estou gravando um ato que é meu, eu não posso transmitir, porque aí o mundo inteiro vai ter acesso a algo. É diferente você ter a publicidade do ato e você ter a espetacularização do ato. São coisas completamente diferentes. Então, tem que ser público. Quem quer entrar, tem condições de entrar, até a capacidade da sala, porque senão, mesmo nas audiências que são públicas, não é todo mundo que quer entrar aqui, pode atrapalhar o andamento do ato. Então, a gente tem que ter esse controle. Então, acho que esse controle de entrada e saída da sala, e o controle do microfone e da imagem, porque o anfitrião da sala de audiência, ele pode controlar, inclusive, a imagem. Se você quiser me congelar aqui, você consegue me congelar e me deixar sem imagem, consegue tirar meu microfone, o anfitrião consegue fazer tudo isso. Então, eu acho que é possível a gente manter a publicidade do ato, mas com entrada no link. Então, quando sair, por exemplo, publicado que vai ter uma audiência, já vai sair com o link para quem quiser entrar na sala virtual. Acho isso possível. Não sei exatamente como isso seria a longo prazo, quando tudo isso virar algo muito normal. Se vai ter alguém na China conseguindo assistir uma audiência aqui no Brasil. Isso pode ser muito bom, pode ser muito rico. Imagina, em termos de troca de experiência, eu poder assistir audiências acontecendo na Alemanha. Né? Eu acho que pode ser algo bastante interessante. Vejo isso como um ponto positivo. E o fato de eu poder controlar a entrada e saída da sala, poder controlar o microfone, eu acho que é algo positivo também. E aí a gente teria os mesmos problemas que a gente teria com uma audiência comum, que o juiz, às vezes, impede a entrada na sala, que o tumulto atrapalha a audiência, e a gente tira todo mundo da sala. O juiz, ou a juíza, né? A gente falou o juiz, mas é o Estado juiz, né? A figura do juiz, porque tem muitas juízas que também realizam esse ato. O Estado juiz, ele controla a realização
dessa audiência e, consequentemente, a entrada e saída da sala. Então, a publicidade, eu acho que ela fica garantida desde que a gente divulgue esse link quando fizer a publicação de que a audiência vai acontecer. O que mais? A localização das partes. Nessa audiência, o juiz, o magistrado Marco Bruno, ele solicitou da testemunha que enviasse a sua localização. Por que ele fez isso? Para saber se a testemunha estava no mesmo lugar do advogado, ou seja, aquele medo da testemunha estar sendo instruída. Eu, honestamente, achei desnecessário, porque nada impede que a testemunha esteja no escritório do advogado. Na verdade, se for possível, né, hoje, né, nessa época da pandemia, com toda a proteção sanitária, eu acho que é até recomendável que ela vá para o escritório do advogado se a gente tiver como proteger todo mundo. Por quê? Porque no escritório eu tenho como controlar a rede, a iluminação, eu tenho como controlar o ruído. Mas a gente tem que zelar pela idoneidade do ato. Então, a gente tem a questão da testemunha não poder ouvir, por exemplo, o testemunho das outras testemunhas que vão depor antes dela. Como é que eu garanto isso? Como é que eu garanto que a testemunha não está observando aquele ato? Eu não consegui garantir isso, a não ser pela boa-fé do advogado. E aí nós vamos ter que começar a lidar com uma ética diferente na advocacia. E vamos ter que começar a ter punição severa para quem não cumprir com essa ética. Se a gente não tiver ética, se a gente não tiver colaboração, e se a gente não puder confiar na boa-fé, principalmente dos advogados, a gente fez juramento, né, de que a gente vai atuar pela justiça. Então, a gente vai ter que começar a cobrar essa ética da advocacia. Isso vai representar aplicação de multa, isso vai representar processos no Tribunal de Ética, e a gente vai ter que começar a levar isso um pouco mais a sério. Senão vai ser impossível, porque eu não tenho como garantir, por exemplo, eu estou aqui com vocês. Vocês têm como aferir e assinar embaixo de que eu não estou gravando isso que eu estou falando e transmitindo ao vivo para uma pessoa? Não tem como. Simplesmente não tem como. Nada me impede de começar uma live no Instagram agora e transmitir tudo o que está acontecendo aqui. Vocês não estão nem sabendo, vocês não viram nem onde está meu telefone. Ele está aqui, mas ele poderia estar aqui, vocês não estão vendo e está gravando todo mundo, está gravando a tela. Então, eu não vejo como aferir isso por meios tecnológicos, pura e simplesmente. A gente vai ter que contar com a boa-fé e com a colaboração da advocacia, principalmente da advocacia nesse momento. Outro ponto que eu achei interessante é com relação à estabilidade da rede. Quem é responsável pela estabilidade? Quem é esse ônus? Se cai a rede, e nessa audiência não aconteceu, mas eu já fiz sustentação oral também, teve a primeira sessão virtual aqui do TJ do Rio Grande do Norte. Nessa primeira sessão eu tinha um processo pautado para fazer sustentação. E lá, numa sustentação anterior à minha, caiu a rede da advogada que estava fazendo a sustentação oral. Quem é o responsável por essa estabilidade da rede? Eu posso jogar nas costas do advogado essa responsabilidade, como fez o STF? Eu penso que não. Por quê? Porque a justiça é responsável pela realização dos atos processuais. Então, se o ambiente é o ambiente do judiciário, a responsabilidade deve ser do judiciário. Aí você vai me dizer, bom, mas isso pode ser usado negativamente pelos advogados como estratégia. Eu fico caindo toda hora no meio da audiência e eu tenho que refazer a audiência. Como resolver isso? Pensei numa saída também, porque a gente tem que pensar em solução. A gente imagina os problemas para pensar em solução, não para inviabilizar o ato. Então, o que eu pensei que a gente poderia fazer? Olha, caiu uma vez, faz de novo o ato. Caiu 2 vezes, faz de novo o ato com advertência de que se cair na terceira, o advogado e as suas testemunhas e a parte, né, o seu cliente, deverão praticar aquele ato a partir de um prédio da justiça. E aí se disponibiliza uma sala no fórum para que o advogado vá lá. Ele não tem direito a 3 chances, né, de cair. Por quê? Porque aí a gente evita o mau uso da ferramenta. A gente tem que garantir o acesso do jurisdicionado a essa justiça virtual, que a Emília falou,
é o acesso à justiça virtual, mas a gente não pode permitir que esse uso da ferramenta e da proteção seja feito para levar vantagem indevida. Eu vou ficar enrolando a realização dessa audiência aqui ad eterno, vou cair toda hora. Não, caiu, aí a audiência vai se transferir, você pelo menos vai ter uma sala para realizar esse ato dentro do fórum, dentro do ambiente judicial, nesse momento de pandemia, com toda a proteção sanitária. Outra coisa que eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer condução coercitiva? Eu acho que a gente vai ter que pensar em mecanismos, né? Talvez ter essa sala no fórum para que a testemunha seja levada fisicamente até o fórum para fazer o seu depoimento. Talvez essa testemunha que tem esse ato reiterado de ficar caindo toda hora, ela tenha que ser conduzida coercitivamente ao fórum. Não sei, é uma solução que eu penso. E é possível fazer condução coercitiva em época de isolamento social? Pois é, esse ato vai ser impossível. Esse ato vai ser impossível. Então, a gente tem que esperar para o fim da quarentena. Né? O que a gente pode ir adiantando, eu acho que nessa época de isolamento, são os atos em que está todo mundo de acordo e que a gente consegue fazer. Como foi essa audiência protótipo que a gente fez? Estava todo mundo de acordo, temos interesse em fazer o processo fluir, vamos fazer o processo fluir. Então, vamos fazer a audiência. Dos pontos que a gente está tratando aqui, me parece que um consenso, tanto na sua fala como em parte da nossa audiência, é que, ok, se houver anuência dos advogados, se houver anuência das partes, vamos fazer, vamos tocar. Tem muita gente querendo ver os processos andando e tudo bem. Mas a gente sabe que a gente tem um problema que é o fato de que não nos adaptamos para nada disso. A gente teve, num primeiro momento, a suspensão, inclusive, de todos os prazos pelo CNJ, conta dessa necessidade de organização e sistematização. Até coisas pequenas, como o diligenciamento online, precisava ser estruturado. Porque a gente tinha ainda a necessidade de ir ao fórum, muitas vezes, para diligenciar uma coisa simples. Deixe concluso, por favor, peça para intimar, enfim. Às vezes, uma coisa banal, a gente precisava se deslocar ao fórum antes para isso. E isso eu acho que funcionou bem. Né? Aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, fizeram um aplicativo para facilitar esse acesso às varas. A Justiça Federal dispõe, né, o e-mail de cada vara para que você possa entrar em contato. E as varas, até é engraçado que o perfil físico das varas foi para o perfil do ambiente virtual. Então, aquelas varas que eram normalmente mais responsivas às diligências físicas, elas também são mais responsivas às diligências virtuais. É verdade. Mas a gente está aqui com... Flávia fez uma colocação dizendo que tem alguns vídeos já do CNJ e alguns tribunais dando esse treinamento, esse suporte. Mas aí, Dani Janguier, uma querida que está participando muito ativamente aqui dessa live, junto com o Gilmar, João Vieira, a gente vai ter que fazer. Eu estou vendo que esse é um tema que a gente vai ter que fazer, inclusive, depois segmentando as áreas, porque a gente vai ter especificidades processuais na área trabalhista, na questão na área criminal, que a gente não vai conseguir abarcar, infelizmente, hoje. A gente não vai conseguir nem seguir a pauta que a gente traçou inicialmente, porque tem muita coisa para tratar. É verdade, Bela, e tem alguns detalhes também. As audiências de família, por exemplo, a gente não vai poder realizar virtualmente, a não ser que seja uma audiência de tentativa de conciliação, em algo muito simples, que os advogados estejam de acordo, mas a audiência de família é sigilosa, a gente não tem como jogar essas informações na rede, porque a gente também tem a questão de zelar pelos dados que estão sendo jogados na rede, né? Quem é que fica responsável por pela segurança desses dados? Para onde que eles vão? Né? Então, audiências sigilosas, eu acho que não devem, processos que correm em segredo de justiça, as audiências devem ser presenciais, ao meu ver. E aí você tem razão. Cada segmento vai ter uma dinâmica. E aí, uma ponderação importante dessa questão do ambiente que você falou é que os tribunais também não estão estruturados para terem essa sala de apoio. Os fóruns não estão organizados para terem essa sala, porque eu tenho feito muita live aqui e eu faço muita live nesse lugar que eu estou, que é muito próximo do meu molde. Mas eu já tive alguns imprevistos tecnológicos de que eu fiz uma live que virou um podcast, porque eu não consegui fazer aparecer minha imagem. Então, isso durante a audiência.
Esse é um problema sério. Eu fiz uma live que faz umas 2 semanas. Era para ter sido um espetáculo, porque era com com Becklaut e com Fernando Gajardoni. E a gente ia tratar justamente dos processos em tempos de pandemia. Então, ia ser o máximo. Só que a gente teve tanto problema de instabilidade de rede, Beck não conseguia ir, aí a gente tirou o vídeo de todo mundo, aí continuou cortando, a gente não conseguia ouvir o raciocínio, falava 2 palavras e cortava. Foi tanto problema de rede que, assim, ninguém teve paciência de ficar lá esperando. E tinha tudo para ser o máximo, né? Porque Beck e Gaja são 2 caras incríveis e que teriam muito a acrescentar. E foi logo no dia em que foi publicada a lei de juizado especial. E aí, é claro, o meu embate com o Gajardoni, né? Porque ele é super a favor, acha tudo ótimo, tudo lindo, e eu falando, não, porque isso aqui é um absurdo, porque isso aqui é inconstitucional, e blá, blá, blá. Só que a gente não conseguiu nem brigar direito, porque a rede não permitia. Imagina isso numa audiência, né? Como é que você vai tirar a informação que você quer da testemunha, e a prova testemunhal serve para isso, se você fica caindo, né? Então, realmente é um problema que a gente vai ter que se estruturar para conseguir resolver. Essa questão da lei do juizado, ela traz o mesmo problema que você estava falando da justiça do trabalho, que o empregador ele tem o juspostônio, a gente tem no juizado. E aí, se você não tem advogado, como é que você vai fazer isso? Esse ônus vai ser, então, a parte que a gente já poderia discutir a questão de acesso à justiça pelo fato da própria ausência de advogado, porque a gente sabe que no âmbito dos juizados, muitas vezes, nós temos uma litigância contra litigantes habituais, que estão estruturados com grandes escritórios, com grandes advogados em grandes bancas, e, na verdade, litígios muitas vezes de massa. Então, a gente tem um grande problema aí. Né? Bela, eu defendo desde sempre isso, que é inconstitucional. Então, todas as decisões que são tomadas num processo em que uma parte está com advogado e a outra parte está sem advogado, isso acontece muito no juizado especial, justamente com esses litigantes habituais, elas são nulas, por ofensa ao contraditório efetivo e à paridade de armas. Então, é nulidade da decisão, porque ofende ao contraditório, que é fundamento constitucional. Então, desde sempre eu defendi isso. E agora, com essas audiências, gente, aquela disposição que diz que se o réu não concordar com a audiência, o juiz vai sentenciar? Como assim? Então, não vai ouvir testemunha, presunção absoluta de veracidade de tudo que está na inicial? Não, aí a gente rasga tudo. Condição de provar? Entendeu, né? Tudo que a gente tem que ensinar ao aluno sobre o que é a diferença entre revelia e efeito da revelia, a gente vai aplicar. Rasga, joga tudo no lixo. E é presunção absoluta de veracidade de tudo que está na inicial. Tudo absoluto. Porque nem o autor vai ter condições de comprovar as suas alegações. Olha que doido. Não, aquilo é um absurdo. A gente está estudando, já foi enviado para a Comissão de Estudos Constitucionais, a possibilidade de entrar com ação direta do Conselho Federal da OAB, entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra esse dispositivo. Muito embora a ideia dele tenha sido a melhor das intenções, né? Mas de boas intenções, a gente sabe que a gente chega a resultados muito não satisfatórios, né? Vamos ser polidas. Não basta ter boas intenções para ter boas ideias e fazer boas leis. Emília e Bia, infelizmente a gente está faltando poucos minutos para acabar, então vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Eu já vou agradecer a audiência, agradecer a participação de todo mundo. O Ludmar também participou muitíssimo aqui, com muitas preocupações. Paula, Gilmara, minha querida Lócio, nosso querido conselheiro estadual, então a OAB aqui presente. E vou abrir para que vocês se despeçam, porque a gente já está quase terminando. Pronto, eu quero agradecer, parabenizar, dizer que é isso mesmo, Bia, e mais do que nunca a gente tem que lembrar do nosso juramento, e é como o próprio professor Ivo Dantas diz, o princípio basilar do processo é a boa-fé, né? Então não precisa a gente estar se vendo, se tocando para cumprir as obrigações processuais que a gente sabe que tem que ter. Agradecer e parabenizar essa que eu estou assistindo várias lives, estou aprendendo muito, me disponibilizar o que vocês precisarem também, e mandar um beijo especial aos nossos alunos da pós-graduação, das turmas que a gente tem, tá bom? Jovem Advocacia também. Bia, beijo grande, vamos esperar passar tudo isso, e venha-se embora aqui para o Recife. Bela, bora fazer esse mesmo debate presencial quando passar isso, viu? Beijo, Bia, beijo, Bela, tem sempre comigo. Até mais.
Queria agradecer também. Ai, tô com tanta saudade de vocês, meninas. Saudade de abraçar, de beijar, de sair, de conversar. Daqui a pouco tudo isso passa. Pode só me chamar que eu vou, vocês sabem, né? Me chamou, eu tô aí. Adoro ir para Recife. Adoro. Sempre que eu vou visitar Ivo, que é o meu querido e sempre orientador. Queria agradecer demais pelo convite. O tema é muito instigante, muito importante, e a gente precisa debater mais para chegar a soluções, né? Para viabilizar o uso da ferramenta com respeito a todos os princípios e garantias constitucionais do processo, pensando sempre no jurisdicionado, né? Que é o maior interessado na prestação jurisdicional. Né? Sair um pouquinho desse foco do judiciário e focar no jurisdicionado. E aí cabe a nós, né, advogadas e advogados, defender o melhor uso dessa ferramenta. Queria agradecer mais uma vez, deixar um beijo grande para vocês e dizer que eu estou sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem. Vamos juntas, obrigada, pessoal. Fiquem atentos aqui na ESA. Um beijo. Beijo, meninas.